A palavra de hoje, Atos dos Apóstolos 13, diz assim: Paulo levantou-se e fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiros no Egito, e de lá os tirou com braço forte. E durante mais ou menos 40 anos cercou-os de cuidado no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território. Por 450 anos aproximadamente. Depois disso concedeu-lhe juízes até o profeta Samuel. Em seguida eles pediram um rei e Deus concedeu-lhe Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui nós temos Paulo na sinagoga em Antioquia de Pisídia. O público é um público judaico. Ele anuncia para judeus. E Paulo, de certa forma, faz o grande primeiro sermão, a grande homilia missionária dele. Foi uma das primeiras palavras que Paulo anuncia assim, de forma pública, sobre Jesus de Nazaré. E aqui vocês percebem o seguinte: Paulo vai resgatando a história da salvação. Anunciar Jesus não é anunciar uma boa ideia, é anunciar o Salvador que está dentro da história da salvação. Por isso, aqui tem um elemento importante para nós percebermos, que a religião, Jesus Cristo, não é uma boa ideia. Tem muitas pessoas na história, líderes, que anunciaram boas ideias, que se tornam ideologias. Então, uma boa ideia faz com que um grupo se reúna em torno da boa ideia e vá para frente anunciando esta boa ideia. Isso, tornando-se ideologia, muitas vezes se torna até opressora. Quantas boas ideias já existiram na humanidade? Por exemplo, vamos pensar nos partidos políticos. Quando nasce um partido político, ele diz: nós queremos mudar o Brasil, nós queremos uma política diferente. E as pessoas se reúnem em torno dessa boa ideia. Depois, com o tempo, essa boa ideia enfraquece e todo mundo vai entrando no ritmo comum. Só que aqui, Paulo não é que anuncia uma boa ideia, ele anuncia uma história de salvação, onde Jesus está dentro e é a plenitude dessa história da salvação. Por isso ele começa dizendo: povo de Israel, vocês lembram daquilo que aconteceu com os nossos pais, depois com os juízes, com os profetas, e que ultimamente Jesus veio como o Messias e João veio anunciando antes que ele não seria o Messias, mas que Jesus era o Messias. Por isso, João, de certa forma, Paulo, vai anunciando essa história de salvação. Essa história, nós pertencemos a ela. A nossa história é uma história de salvação, onde Deus sempre agiu, onde Deus sempre conduziu e quis conduzir o seu povo
Muitas vezes o povo, embora não percebesse, não se fechasse a esta palavra de salvação, mas Deus sempre quis caminhar conosco. E definitivamente nos mostrou isso em Jesus de Nazaré. Pensemos nisso.